Boa noite. A paz do Senhor. Sempre um frio na barriga, uma tremedeira nas pernas. A Sandra falou que quando me chamou, né, eu disse, eis-me aqui. E, na verdade, isso foi um voto que eu fiz com Deus há muito tempo. Há muito tempo, não sei te falar exatamente quando, mas foi na minha primeira pregação. Eu falei para o Senhor que eu não queria dizer um não. Então, eu tinha que fazer. Porque se dependesse de mim... Bom, se você está com Bíblia aí, abre comigo em Lucas 9, versículo 49. Essa é uma passagem onde um discípulo fala com o Senhor. Existem três pessoas aqui nesse versículo, né? É Jesus, os discípulos, vamos entender dessa forma, e não Zé Ninguém. Olha o que acontece aqui. 49. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. Quero chamar sua atenção para esse final do 49 que diz assim: E lhe proibimos, porque não te segue conosco. E se eu teria que dar algum tema hoje para o que eu vou falar, é esse. Essa frase aqui de final do versículo me chamou a atenção. Me chamou a atenção e me fez lembrar de algumas coisas que eu estudei há um tempo atrás. Quando esse versículo diz, ele não está conosco, isso bateu forte no meu coração. Porque aqui são os discípulos falando para Jesus que tem um homem expulsando o demônio, fazendo milagre, em nome de Jesus, porém, este homem, o Zé Ninguém, ele não está com os discípulos. E aí, quando eu vi isso aqui, eu comecei a pensar na questão dos discípulos. O que significava para esses discípulos seguir Jesus? O que significa seguir alguém? Quem de fato segue Jesus? Quem entre nós aqui segue Jesus? Como que nós poderíamos diferenciar alguém aqui que segue Jesus de verdade? Então, quando eu comecei a pensar nessas coisas, e essa frase, ele não está conosco, eu vi como se fosse uma mão apontada para mim, dizendo, ele, falando para mim, o Leandro não está conosco. E aí eu comecei a refletir sobre isso. O que é seguir Jesus de fato? Porque a gente tem que se fazer essa pergunta. Se nós estamos na igreja, se nós um dia entregamos nossa vida a Cristo, se nós entendemos e reconhecemos, porque isso é entregar a vida a Cristo, o senhorio de Cristo, que Ele é o Senhor de nossas vidas, se nós então entendemos isso, então de fato nós temos que saber como que é seguir Jesus. E se isso não está claro para nós, significa que nós às vezes podemos estar dando voltas. E não só dando voltas, mas significa que talvez, no meio do caminho, a gente perdeu um pouquinho de uma essência do Evangelho. A gente perdeu um pouquinho da essência do que realmente é o Evangelho. Quando eu pensei nisso aqui, na última pergunta que eu coloquei, né, como identificamos aqueles que seguem Jesus? Entre nós aqui, como que nós poderíamos falar, ele segue Jesus, o Nando segue Jesus, você segue Jesus. Como que eu poderia fazer isso? Eu pensei numa cena, né? Para você entender o nível disso. Se nós colocássemos aqui os 12 discípulos e mais Jesus, caracterizado da época, quem você diria que é Jesus? Porque nas peças nós temos aquela faixa vermelha, o branco, geralmente é o meu irmão, a gente está passando o cajado, né? A gente está passando pro Denner lá. Denner, você é Jesus, hein, mano? Não deixa barra, faz o negócio direito aí. Então, como de fato a gente poderia enxergar quem é Jesus? Aqueles que seguem. Dentro de um grupo sempre existem características diferentes. Porém, uma coisa é certa, é um grupo.
Então, quando você vê um grupo andando na rua, você identifica que é um grupo porque eles estão juntos. Não porque eles se parecem, porque eles estão juntos. E pensando nisso, na questão de andar junto, na questão de ser discípulo, de seguir, de estar na direção onde Cristo está indo. Quando eu pensei nisso, eu comecei a pensar um pouco nos discípulos. Imagina a loucura de Jesus ter que juntar 12... Meu irmão, vamos entender uma coisa. Quando Jesus veio e Deus deu a missão, o Pai deu a missão para o Filho, dizendo, você vai juntar 12 caras, você vai preparar esses 12 caras para levar a mensagem do Evangelho. Porque você vai morrer e você que vai pagar pelo pecado deles. Então esses caras têm que replicar aí o que você vai ensinar. Quando isso aconteceu, se eu fosse Jesus, e eu acho que se você fosse também, eu ia falar assim, eu preciso pelo menos de um cara do louvor, eu preciso de um intercessor, eu preciso de um diácono, Você ia pensar no modelo igreja, ou eu estou errado? Quais as características que você montaria um grupo para que você ensinasse algo? Então Jesus, ele é tão maravilhoso para lidar comigo e com você, ele é tão perfeito para entender o seu problema e o meu problema, ele é tão maior do que aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente pode compreender, tão amplo, que Jesus pegou os caras mais complicados para lidar. Jesus pegou uns caras que não tinham nada a ver um com o outro, a não ser a pesca, né, entre alguns, mas nada a ver. Nada a ver. Olha a maravilha que Jesus começava a fazer. E aí eu pergunto para você, quando Jesus teve que montar esses caras, e ele teve que falar para esses caras, me segue, eu penso na minha vida. O que me fez aceitar a Cristo? Hoje em dia, nós aceitamos as condições de Cristo? Eu estou jogando um monte de pergunta, porque eu quero que você reflita na sua vida. O que de fato nós precisamos aceitar para que Cristo seja o nosso Senhor? Quando eu pensei nisso, eu estava exatamente dentro de um barco. Foi esse final de semana. Eu fui andar num barco de um amigo, e eu estava nesse barco, e a gente ficou praticamente umas 4 ou 5 horas dentro do barco. Vocês viram o sol que fez sábado, né? E sábado fez aquela lua toda e o barco ele não tinha uma cobertura. E eu não levei uma sombrinha, não levei nada. Então eu fiquei 5 horas embaixo do sol. E chegou uma hora assim que eu não tinha protetor, ninguém tinha protetor. Só homem imagina, né? Então os caras, nem aí. Nem papel higiênico homem leva pra essas coisas, né? E eu estava ali, eu falei, caramba, esse sol está pegando, está pegando, está pegando. E aí o Senhor me lançou uma palavra no coração que foi essa. Aceita. Aceita. O que você pode fazer? Ou você vai nadando, mas o que você pode fazer? O sol está sobre você e ele vai te queimar. E realmente, eu não dormi direito de sábado para o domingo. Aceitar. Quero que você fique com essa palavra no seu coração. Você aceita algumas decisões de Deus na sua vida? Você aceita como o Senhor trata com você? Eu fico imaginando os 12 caras e Jesus dando ordem para esses caras, e Jesus falando, agora a gente vai para Jerusalém, agora a gente vai para Galiléia, agora a gente vai para não sei onde. Jesus dando um monte de direção, falando como ia acontecer as coisas. Agora você, vem cá Pedro, pega ali Tomé e vai comprar pão para a gente comer. Eu fico imaginando as coordenadas de Jesus para aquela equipe, e a equipe não querendo aceitar. Não, Deus, eu vou fazer outra coisa aqui. Não, Jesus, calma aí, aguenta aí. Está muito sol, eu vou para a sombra. O desacordo que não ia ser. Então uma coisa tinha que ter naquele grupo. Algo em comum. E o que deveria ser aquilo? Todos seguissem. Então Jesus, ele começou a fazer o seguinte: eu sei que você é de um jeito, eu sei que você é do outro, eu sei que você é de outro, eu sei que você é de outro, mas vocês aceitaram me seguir. Então eu vou falar uma coisa: façam como eu faço. Porque vocês já não têm escolha. Vocês não sabem para onde eu estou levando vocês. É loucura para onde a gente está indo. Então aceitem aquilo que eu disser para vocês. E aí eu coloquei aqui em Filipenses 2, abre comigo.
Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui revela quem é Cristo para nós. Um Deus, um rei, que tinha tudo, e que decidiu vir sem nada. E que decidiu ser, entre aspas, aos nossos olhos, entre homens, os seres viventes, ninguém. Ele veio como ninguém. Ninguém. Eu não sei, mas eu imagino que deveria ser impossível ver Jesus e reconhecer que ele era o Messias. A não ser aqueles que estavam ligados com o Espírito Santo, João Batista lá, tal, eis que vem. Aí sim. Agora, aos olhos nus, eu acho que não. Por isso que os fariseus, quando eles encontravam no meio chegavam no meio da multidão, eles perguntavam: quem é esse que se diz o Messias? Quem é? Esse texto, ele fala que Deus, ele decidiu deixar tudo que ele tinha para ser servo. Só isso. Então, quando eu estou falando isso, que ele decidiu tirar a carenagem dele, de quem ele era, do que ele poderia fazer, daquilo que ele veio cumprir, ele deixou tudo isso de lado para ser Deus, em forma de servo. A minha pergunta para você é, no mínimo, pensa no mínimo disso que eu estou te explicando. A gente se parece com Deus? A gente se parece com esse Jesus? O que você tem na sua vida? O que você acha que você faz bem? Onde você está esperando alcançar? Em algum momento você precisa mostrar isso para alguém? Em algum momento eu preciso mostrar um talento meu na bateria? Para que então eu possa mostrar que eu sou um pouquinho maior? Sabe, Cristo, ele tinha tudo, ele era tudo aqui. Jesus, quando chegou, meu irmão, ele era o cara, não tinha ninguém maior que ele na terra. Mas ele decidiu vir como ninguém, como servo. Você, nós nos parecemos com Cristo? Com essa atitude? Então aqui eu queria entrar num ponto que é, nós precisamos seguir Jesus. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender na nossa vida como um cristão. Quando nós falamos, eu sou cristão, e as pessoas perguntam pra gente, o que você é? Eu sou cristão. Né? Geralmente eu não sei, mas geralmente comigo isso acontece mais assim, quando a pessoa vem e fala, qual é o seu signo? Você fala, não, eu sou signo na cruz, né? A gente faz todo um ensejo ali para falar que nós somos cristãos. Então quando eu falo para você, nós somos cristãos, eu sou cristão, fica esse ponto para nós. Se somos cristãos de verdade, somos discípulos, ainda estamos seguindo a Cristo, ainda estamos aprendendo com Cristo, ainda olhamos para Ele, onde que Ele está virando, quando Ele parou e a gente parou junto com Ele. Abre comigo em Lucas 9, 3. Voltamos para Lucas. Lucas 9, 3 diz assim: e disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. Olha as condições que Deus estava enviando os discípulos. O que eu quero dizer com isso é, se nós decidirmos seguir Jesus, a gente tem que saber quais são as condições dele, meu irmão. Não tem como. Não tem como você falar, não, eu sou um cristão. Mas você não sabe nem o que o Senhor está te pedindo. Eu não sei nem quais são os parâmetros que Deus está colocando. Eu já ouvi isso em várias pregações. Mas a régua de Deus, o padrão de Jesus, ele é alto.
O que nos consola é que nós vivemos um padrão baixo e justificamos esse padrão. Ainda no Lucas 9, 23, não precisa abrir, só ouve aqui. Ou então tem ali, né? 9, 23, assim. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Meu irmão, o que Jesus está pedindo aqui é muito complicado. E eu vou explicar para você o que é essa cruz aqui, o que é esse negue-se a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz todo dia, a Bíblia fala. A Bíblia não fala assim, tome sua cruz, não é uma cruz. Você pode ter uma cruz hoje, amanhã a cruz é maior, depois ela é mais leve, depois ela é mais pesada, mas todo dia você precisa entender que nós vamos ter que olhar e falar assim, cadê Jesus? Ele já levantou? Ele acordou? Ele já está saindo? Então vamos junto. Isso é seguir Jesus. Às vezes a gente fica pensando muito no, como que a gente fica tentando fazer, como que se fala? Comparação, né? Assimilar uma coisa com a outra. A gente tem um exemplo aqui físico, vamos para um exemplo. Meu irmão, agora pare e pense então, como que era naquela época. Os caras decidiram seguir Jesus. Os caras deixaram tudo que eles tinham. Eles não levaram relógio, eles não levaram nada. Nada. Eu imagino que é como você estar na rua, alguém passar e falar assim, você quer me seguir? Você está aqui em Santos, o cara fala assim, para onde você está indo? Eu estou indo lá para Rio Grande do Sul. E você fala, vamos. Foi assim que eles seguiram Jesus. Eles não tiveram tempo de tirar nada do que eles tinham. Eles não tiveram tempo de falar assim, mas olha, eu sou assim, Jesus. Não deu tempo. Eles simplesmente falaram, então vamos. E eu e você, quando a gente ouve às vezes uma pregação, quando a gente está em casa e ouve um louvor, e sabe, o Espírito Santo de Deus vem e ministra algo nas nossas vidas, às vezes até a gente aceitar, parece que a gente senta numa mesa, senta o advogado, senta Jesus e você começa a negociar. Mas calma aí, Jesus. E eu falo isso, meu irmão, porque isso aqui foi o que Deus falou comigo. Isso aqui eu não estou falando para apontar o dedo para você. Mas estou falando que Deus começou a falar assim, Leandro, você trabalha na igreja, você isso, aquilo, outro, mas e aí? E o cristão de verdade? E o amor? E ler a Bíblia todo dia? E fazer jejum? E o teu caráter, Leandro? Aqui eu coloquei assim, conhecer o seu caráter. Eu falei que nós precisamos seguir Jesus, precisamos ser discípulos de Jesus. E aí eu coloquei, conhecer as condições de Cristo, o que Ele nos pede, aceitar andar com Ele. A gente tem que decidir, tem que falar sim e seguir. E a outra coisa que eu coloquei foi, conhecer o seu caráter. Sabe o que é caráter? Caráter, meu irmão, não é que a pessoa vem e te influencia e você começa a fazer como ela faz. Não é que a minha criação foi assim, então eu por isso... Não, caráter é quem você realmente é. Quem você é, de verdade. E quem eu sou quando eu não tenho a Carol, quando eu não tenho o Heitor. Quem é o Leandro? O que se passa nos meus pensamentos? Quais são as minhas vontades? Quando acontece um problema no meu trabalho, quais são as minhas intenções de reagir àquilo? Quem eu sou de verdade? Qual é o meu caráter? As aparências, elas enganam demais. Demais. O Felipe outro dia ministrou isso na Pequena Família, que Deus tem falado com ele a respeito da impressão que você dá. Né? Qual que é a imagem que você tem, que nós precisamos desfazer? O caráter, meu irmão. Deus, ele quando olha para você, ele vê você como um caráter. Qual é o caráter dele? Quem ele é de verdade? Então, quando eu falo que nós precisamos seguir Jesus, a gente precisa saber quem Deus é de verdade. De verdade. Eu coloquei aqui assim: Deus exige que sejamos discípulos de Cristo antes de nos usar para realizar a sua obra. Se nós, como crentes e discípulos de Deus, estamos seguindo a Jesus,
se nós sendo seus discípulos, se nós não tivermos o mesmo caráter de Jesus, se o caráter de Jesus estiver faltando em nós, aí nós vamos lá para Lucas 9:23. Significa que nós não morremos para nós mesmos. Porque se Cristo, quando veio, ele se desfez de tudo que ele tinha. Quando nós lemos aquilo lá, de que Jesus tirou tudo que ele era, tudo que ele tinha, toda a glória, todo o poder que ele tinha, para que então viesse como servo. Se ele fez isso, essa foi a cruz dele todos os dias. Porque todos os dias eu acredito que ele lembrava, talvez, mas eu acredito nisso, não posso te confirmar porque não está escrito, mas eu acredito que ele confirmava isso. Ele cria nisso na mente dele, dizendo: eu ainda sou Deus. Eu não sei o que se passava na cabeça de Jesus. E talvez ninguém vai saber, a gente vai ter que perguntar isso lá na glória. Mas eu fico pensando, será que essa não era a tentação de Jesus? Eu sou Deus. Por que eu estou passando isso? Eu sou cristão. Ah, Jesus, eu dou dinheiro. Ah, Jesus, eu jejuo. Ah, Jesus, eu sou fiel à minha mulher. Meu irmão, isso aí até o Lineu Silva lá da Grande Família era. Oh. Não é ser bonzinho, não é ter boas intenções. É seguir Jesus. É ter o caráter de Jesus. Quando eu falei aqui que o caráter é quem realmente você é, e nós falamos que quando você segue a Jesus, você precisa ter o caráter de Cristo, significa que você tem que ser igual a Ele. Fazer da mesma forma que Ele. Pensar da mesma forma que Ele pensava. O seu caráter e o meu caráter, quem eu sou, é muito mais importante do que toda a capacidade que eu tenho, do que toda a habilidade que eu tenho. É muito mais importante quem eu realmente sou. E quando eu falo isso, é porque assim, às vezes, as pessoas te olham e falam: puxa, que bênção! Puxa, isso, aquilo, outro. Nossa, mas você é uma bênção. Nossa, você toca um baixo como ninguém. Caramba, você tem um dom para trabalhar com as crianças. Nossa, mas eu estou impressionado. Quando você ministra aqui, eu sinto a unção de Deus. Então é hora de você separar isso na sua vida. Para você entender que Deus pode te usar sim, por misericórdia. Mas o que te salva não é quantas pessoas você leva para Cristo. O que te salva não é quantas obras você fez. Isso não te salva. Isso não te define como um discípulo de Cristo. Isso, quando as pessoas olharem para você, é bonito, as pessoas batem palma. Mas quem realmente você e eu somos? Isso que importa para Deus. Deus está pouco se importando das minhas habilidades, do quanto eu gasto de tempo para trabalhar com jovem. Isso é de menos. Isso é reino, e isso precisa ser feito. A palavra de Deus diz que o reino é conquistado à força. Então significa que você tem que se esforçar. Mas esquece isso. Quem nós somos? Qual o nosso caráter? Quando você tira tudo que atrapalha o teu pensamento, quem você é? Quando passa uma mulher na rua, quando passa um homem. E eu falo isso porque assim, eu sei que vocês, assim como eu, têm dificuldade. Nós somos humanos, somos de carne, somos frágeis. A preocupação de Deus é assim. Eu fico imaginando o Senhor, quando nós chegarmos no céu, Ele vai olhar para a gente e vai falar assim: você não se parece mais comigo. Você me imita igualzinho, mas você não se parece comigo. Você não faz o que eu faço. E a minha maior preocupação ultimamente tem sido essa. Porque quando eu vejo o Heitor, eu sei que tanto faz se eu sou o melhor baterista ou o pior. Mas o que importa é que quando ele olhar para mim, ele vai saber quem é o pai dele. E a nossa vida, ela tem que ser assim. Se você quer ser um cristão de verdade, nós precisamos ser assim. Quem nós somos de verdade? Qual evangelho nós temos realmente respirado? Eu coloquei aqui, é necessário
conhecer a Deus antes de torná-lo conhecido. Hoje a gente tem uma geração muito forte em mídias, né? E até os mais antigos, os velhos, os adultos, todo mundo hoje entra no Facebook, mexe no Instagram, tem o WhatsApp, né? E então você tem acesso a mais informação, você conhece outras culturas, você conhece outras formas de congregação, você tem acesso a muita coisa, é muito fácil, né? E eu tenho visto muito jovem, sabe, postando vídeo, falando, Jesus, ó Senhor, que legal, a gente estava no mover lá, pô, que bênção. Mas, e daqui a um tempo? Qual vai ser o caráter? Será que a geração de agora está tendo um caráter trabalhado? E quando eu falo de caráter, eu vou entrar aqui direto, eu coloquei 4 características do caráter de Cristo. O que realmente definia a relação de Jesus com o Pai. Quando Jesus tinha um grupo de 12, ele tinha que ensinar algo a respeito do Pai, de como se relacionar com o Pai. Jesus tinha que ensinar qual que era a missão, como que eles iriam fazer a missão. Mas Jesus sabia que no meio desse caminho poderia ter alguma mudança por causa do caráter deles, por causa de quem eles realmente eram. Então, se o caráter deles não tivesse legal, a missão ia ser falha. Então aqui eu coloquei 4 pontos. Obediência, submissão, amor e oração. Esses 4 itens eram o que Jesus realmente se relacionava com o Pai. Quando a gente fala de obediência, a gente leu, foi obediente até a morte de cruz. Quando a gente fala de submissão, que Jesus fala, aquele que o recebe, recebe a mim, que recebe ao Pai. Ele não estava sozinho. Quando fala de amor, a gente precisa falar do amor de Deus ainda. Mas eu quero ler João 13:35. Abre comigo. Você entender o que isso significa. João 13:35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer ser parecido com Cristo? Ame uns aos outros. Pratique o amor. E o último que eu coloquei é a oração. Mateus 6 fala da oração do Pai Nosso. Meu irmão, quero que você entenda uma coisa aqui nessa noite. Para que nós possamos realmente assumir que somos cristãos, a gente tem que estar numa crescente de transformação do nosso caráter. Se o seu caráter não estiver em mudança, avalie-se. Quem eu realmente sou precisa cada vez estar mais parecido com Cristo. Aquilo que eu penso, da forma que eu falo, da forma que eu ouço, da forma que eu amo, cada vez mais eu preciso estar parecido com Cristo. Eu coloquei que o caráter cristão, ele é construído por meio da minha disposição, o exercício da minha vontade, em sujeitar cada aspecto da minha vida à imagem de Cristo. Às vezes a gente pensa no Evangelho, e quando você começa a tentar seguir o Evangelho, né, a palavra de Deus ela é muito extensa, e ela permeia muitas coisas na nossa vida. E quando você começa a entender o Evangelho, você começa a ter que exercitar o Evangelho para caminhar, para que você cresça, você começa a ver tanta coisa que você fala assim: nossa, já não estou mais conseguindo entender aquilo. Nossa, mas aquilo também já não estou mais conseguindo fazer. Nossa, mas aquela passagem que ele leu no domingo passado, puxa, aquilo ali está tão distante para eu alcançar. Quando você começa a viver a enxergar dessa forma, irmão, você tem dúvida? Volta para a palavra de Deus. Vai ler a palavra de Deus. Mas,
para que você entenda que você está no caminho, que você está realmente aprendendo do Senhor, para que você tenha esse termômetro na tua vida, é só começar a perceber se o teu caráter, se as tuas atitudes estão parecidas ou não com a de Cristo. Porque se não tiver, é muito bonito aquele versículo, tome sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo, é muito bonito esse versículo. Mas fazer ele é muito difícil. Conversando com um pastor alguns dias, eu tenho percebido que ele tem compartilhado comigo, Deus ele tem realmente nos trazido a um tempo onde nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Nunca deveríamos ter deixado de ouvir a voz de Deus. Isso não quer dizer que nós não estamos ouvindo, mas eu estou falando o seguinte, que Deus quer falar alguma coisa. E eu fico imaginando se nós, como discípulos de Cristo, se eles estão naquele caminho, e Jesus, quando queria falar algo, eu fico imaginando, se Jesus fizesse assim para falar alguma coisa, se eles estivessem dispersos. Ou no barco, como a gente tem aquela história, onde eles foram cruzar o barco o mar sem Jesus, e aí Jesus aparece no meio do nada, e eles acham que é um fantasma. Sabe, quando nós seguimos a Cristo, a gente sabe quem Ele é, e a gente sabe reconhecer quando Ele vem. Eu queria chamar sua atenção aqui para uma coisa. Quando eu falo do caráter de Cristo, do seu caráter e a sua capacidade, quero colocar um quesito aqui como igreja. E às vezes a gente acha que porque nós estamos vindo aqui e porque nós estamos servindo aqui, não que isso não, lembrando, isso precisa, esse é o reino de Deus. E eu fui alcançado por causa disso um dia. Mas desfazendo um pouco esse misticismo de cristão, você estar no ambiente cristão não quer dizer que você ainda saiba quem Deus realmente é. Você vai conhecer quem realmente Deus é na intimidade com Ele. Sabe por que o Senhor chamou os 12 para vir com Ele? Porque eles seriam íntimos. Então aqueles que não foram convidados para ser discípulos de Cristo, eles não conheceriam o Senhor? Não. Mas aquele era o projeto de Deus, era o plano de Deus. Mas quando Jesus chama os discípulos para andar com Ele, Jesus está falando o seguinte: vem me conhecer, para que então você faça igual. Você percebeu quando você começa a conviver muito tempo com alguém, você começa a pegar mania? De casamento é muito disso, né? Quando eu vou contar uma história, quando eu vou contar uma história para a Carol de alguma coisa que aconteceu, eu falo assim para ela, né? Aí eu falei para ele, porque eu falei assim, ela falou, você já falou? Eu falei. Aí outro dia eu peguei ela falando isso, falei, glória a Deus. Porque Deus ensina dessa forma, né? Então quando você começa a caminhar, você começa a se tornar mais parecido. E aí, para simplificar a nossa vida aqui cristã, o que nós precisamos fazer? Eu listei 4 itens, meu irmão, que se você pegar a vida de Cristo, ela basicamente se resumiu nisso. O amor, a oração, a submissão e a obediência. Você não precisa fazer muita coisa não. Jesus não quer que você ganhe o mundo sozinho. Você não pode fazer isso. Você pode evangelizar muitos. Mas o que interessa para Cristo é um caráter de verdade parecido com o dele. Eu queria orar, mas eu não encerrei ainda. Feche seus olhos. Senhor, nós precisamos nos parecer contigo, Deus. Não por força, Senhor, não por insistência, mas Espírito Santo, eu quero te pedir que nesse momento você possa trazer a memória de cada um aqui, Jesus. Quem eles realmente são. Para que eles entendam que isso é o que mais importa para o Senhor. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, quem nós somos. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Deus.